E se a realidade for apenas uma fina película, e sob ela existir uma melodia que pode rasgá-la? E se você pudesse ter qualquer desejo, desde que pagasse com um pedaço da sua própria existência? E se sua pele começasse a contar uma história que você não quer que termine? Aperte o cinto. Você está prestes a mergulhar em 3 pesadelos. Acredito que a loucura começou não como um estalo, mas como uma infiltração, um vazamento lento do impossível na minha vida comum. Tudo girava em torno da música, claro, mas não da música que tocava para sobreviver nas ruas de São Paulo. Minha existência era um acorde menor repetido à exaustão, o som metálico das moedas caindo no estojo do meu violão na Praça da Sé. Eu, Heitor, um homem cuja maior ambição era pagar o aluguel de um quarto em Osasco sem passar fome. A arte havia se tornado combustível, algo para queimar em troca de migalhas. A rotina era um véu cinza sobre os meus sentidos, até o dia em que encontrei o caderno. Ele estava numa pilha de lixo perto da antiga estação de trem de Jundiaí, para onde tinha ido por um serviço medíocre que não deu certo. A capa de couro estava ressequida e craquelada, presa por uma fivela enferrujada. Não havia nome, apenas uma mancha que se assemelhava a um olho sem pálpebra. Dentro, páginas e páginas de partituras escritas à mão com uma tinta que parecia mais negra do que qualquer tinta que eu já tinha visto. As notas eram convencionais, mas os compassos eram uma aberração, aglomerados de símbolos que desafiavam qualquer lógica musical. Havia instruções em português arcaico nos cantos, frases como onde o ar se desfaz e o ouvido do abismo. Fui tomado por uma curiosidade doentia, a atração fatal do que não compreendemos. Levei o caderno para casa, um gesto que equivalia a abrir a porta para uma praga. Os primeiros dias foram de frustração. Meu violão parecia um brinquedo tolo perante aquelas complexidades. A música não fluía, ela se arrastava, cheia de dissonâncias que cortavam os ouvidos como vidro. Mas uma noite, sentado no chão de meu quarto abafado, algo mudou. Não foi eu que dominei a música, foi ela que me dominou. Meus dedos encontraram um ritmo alienígena, e o ar no pequeno cômodo pareceu se solidificar. A melodia que saía do instrumento não era bonita, era verdadeira, de uma verdade que doía. E então, vi. Não foi uma alucinação, eu juraria minha vida nisso. Foi uma percepção. No canto oposto da sala, onde a parede descascada encontrava o teto, o espaço se dobrou. Não se rasgou como um pano, mas se enrolou como a borda de uma página que está sendo virada. Por uma fração de segundo, vi o que havia atrás. Não eram tijolos ou fiação elétrica. Era uma geometria de pesadelo, formas que se moviam em ângulos que provocavam náuseas, cores que não possuíam nome. E ouvi, acima da minha própria música, um sussurro vasto e antigo, como se o próprio vazio tivesse uma voz. O fenômeno durou menos que um piscar de olhos. A realidade se recompôs com um estalo seco e silencioso. Fiquei paralisado, o suor escorrendo gelado pela minha espinha. O medo foi avassalador, sim, mas foi ofuscado por uma emoção mais perigosa, uma euforia profana. Eu não era apenas Heitor, o músico fracassado. Eu era um feiticeiro. Tinha tocado o véu do mundo e ele tinha se mexido. A obsessão nasceu naquela noite, um vírus que se alimentou do meu vazio existencial. Joguei-me naquelas partituras com um fervor que beirava a devoção religiosa. As notas se tornaram minha única realidade. A melodia comum das ruas se tornou insuportável, um ruído sem sentido. Pratiquei até os dedos sangrarem, buscando a próxima fissura, o próximo vislumbre. Aos poucos, percebi que a música não apenas abria brechas, ela costurava. Uma sequência diferente poderia fechar uma abertura que eu tinha criado antes. Era uma poderosa dança de criação e destruição, e eu era o maestro de um universo paralelo que se intrometia no nosso. Comecei a notar que as brevas não se fechavam completamente.
Ficavam como cicatrizes quase imperceptíveis no ar, pontos fracos por onde o outro lado pressionava. E as coisas de lá começaram a notar minha presença também. Pequenas anomalias se tornaram parte do meu dia a dia. Sombras que se moviam de forma independente, arrastando-se pelas paredes do meu quarto em Santos, para onde me mudei buscando um anonimato que não trouxe paz. A temperatura caía bruscamente quando eu estudava o caderno. Certa manhã, acordei e vi a imagem da janela refletida num copo d'água, mas a imagem mostrava um céu de um roxo profundo, com coisas longas e serpenteantes cruzando-o. O mundo comum estava se tornando uma fina película sobre um oceano de horror. E eu estava aprendendo a nadar nele. A partitura principal, a que as outras apenas introduziam, era chamada de Canto da Desvinculação. As anotações marginais prometiam que ela não abriria uma brecha, mas desfaria a costura primordial, desvinculando permanentemente o nosso mundo do que estava do outro lado. Era a música final. A promessa de um poder absoluto, de ver a verdade última por trás de toda matéria e ilusão, era um ímã para minha alma já corrompida. Mas o preço era a aniquilação de tudo que eu conhecia. Ainda restava um fragmento de humanidade em mim que tremia diante dessa possibilidade. Foi então, no ápice do meu conflito, que a entidade maior percebeu minha hesitação. Estava eu na praia de Santos, em uma noite sem lua, o caderno aberto sobre meus joelhos, tentando decifrar um trecho particularmente complexo. O som das ondas era um ritmo natural, mas eu ouvia outra coisa por baixo, uma pulsação baixa e irregular que não vinha do mar. Olhei para o horizonte escuro e vi o céu se partir. Não foi uma abertura pequena como as que eu criava. Foi uma rachadura colossal, silenciosa, uma linha negra que rasgou o firmamento de uma ponta a outra. E através dela, algo olhou para mim. Não era um olho, era a ideia de um olho. Uma consciência tão vasta que a simples percepção da sua atenção fez meu estômago se revirar e minha mente se encolher. Aquele olhar não era de ódio ou curiosidade. Era de reconhecimento. Era o olhar de um artista que encontra uma ferramenta há muito perdida. A mensagem era clara. Eu não era o maestro, era apenas o instrumento. A música final não era minha para tocar, era dela para ser ouvida através de mim. Agora, caro leitor, você que está aí, seguro na sua cadeira, julgando minha loucura, eu lhe faço uma pergunta que vai ecoar na sua mente quando as luzes se apagarem. Você já parou para pensar na solidez das coisas ao seu redor? Na parede da sua sala, no teto do seu quarto? Você realmente acredita que são sólidas? Ou são apenas finas? Uma película de tinta sobre o caos. Eu posso sentir a pressão do outro lado aumentando. Eles sabem que eu sei. Eles sabem que eu tenho a chave. E o sussurro, aquele sussurro vasto, não vem mais de fora. Ele sussurra por dentro da minha cabeça, uma melodia inacabada que implora para ser completada. O caderno está aqui, diante de mim. As páginas parecem pulsar com uma luz própria. Minha mão treme. Devo queimá-lo, reduzir esta maldição a cinzas e tentar esquecer o que vi, tentar viver novamente na mentira confortável da realidade comum. Ou devo colocar os dedos nas cordas, deixar que a música final fluía através de mim e assistir ao espetáculo do desfazer? O poder é um abismo que, uma vez olhado, olha de volta para dentro de você. E ele está olhando para mim agora. O chamado é quase insuportável. É uma sinfonia de ruína e revelação. E no silêncio opressivo do meu quarto, o único som que resta é o da minha própria respiração, ofegante, tentando se harmonizar com a melodia que aguarda do outro lado do véu. A realidade é uma canção frágil, e eu seguro a nota que pode fazê-la em pedaços. A memória do mercado me assombra cada vez que fecho os olhos, não como um pesadelo, mas como uma realidade paralela que se recusa a ser ignorada. Tudo começou com um vazio, uma lacuna na minha alma que nenhum achievement comum poderia preencher. Eu,
Um homem chamado Tiago, residente em uma cidade cinzenta como Belo Horizonte, onde os dias se arrastam com a monotonia de um rio poluído. Minha vida era um retrato da mediocridade, um emprego sem graça em um escritório, um apartamento minúsculo, e a sensação constante de que o verdadeiro propósito da existência havia me escapado. O desejo que me consumia era por reconhecimento, por uma centelha de genialidade que me tornasse imortal através da minha arte, pois eu me via como um pintor frustrado, cujas telas refletiam apenas a minha própria insignificância. Foi em um período de profunda depressão, após a perda da minha irmã, Luana, para uma doença cruel, que ouvi pela primeira vez sobre o mercado das sombras. A perda dela havia me deixado um vazio ainda maior, uma equação onde o meu desejo por significado se tornou inextricavelmente ligado à minha dor. Rumores sussurrados em bares decadentes, histórias de pessoas desesperadas que encontraram um lugar onde os desejos são concedidos, mas por um preço que ninguém ousa mencionar em voz alta. O mercado só aparece para aqueles que carregam tanto um desejo profundo quanto uma perda equivalente, e eu me encaixava perfeitamente nesse perfil. A busca tornou-se uma obsessão, perambulando pelas ruas noturnas de Belo Horizonte, seguindo pistas vagas como um fantasma à procura de seu próprio túmulo. Uma noite, durante uma chuva fina que parecia lavar a cor do mundo, eu o encontrei. Num beco esquecido atrás do mercado central, onde o cheiro de especiaria se misturava com o odor de decomposição, o ar pareceu se dobrar. De repente, onde antes havia apenas uma parede suja, erguia-se uma fileira de barracas improvisadas, iluminadas por lanternas que projetavam sombras dançantes e antinaturais. O mercado das sombras não era feito de matéria comum, parecia construído de trevas solidificadas e sussurros. Os vendedores eram figuras envoltas em mantos, suas formas indistintas, como se fossem compostos pela escuridão itself. Não havia sons de negociação, apenas um silêncio pesado, quebrado pelo estalido das lonas e pelo bater distante de um coração que eu sentia no meu próprio peito. Caminhei entre as barracas, cada passo um acto de vontade contra o instinto primal que me gritava para fugir. Os itens à venda não eram mercadorias físicas, mas sim possibilidades, destinos, futuros encapsulados em frascos de vidro fosco ou escritos em pergaminhos de pele seca. Eu sabia o que queria, o que precisava. Encontrei-me diante de uma barraca maior que as outras, onde uma figura mais alta me observou sem rosto, suas mãos longas e pálidas entrelaçadas sobre o balcão. A comunicação não foi através de palavras, mas de impressões diretas na minha mente. O meu desejo por talento artístico, por uma habilidade que transcendesse o humano, foi compreendido instantaneamente. O preço foi apresentado não como uma escolha, mas como uma consequência inevitável. Para receber o dom da genialidade, eu teria que abrir mão da memória mais preciosa que eu tinha, a memória do rosto da minha irmã Luana. Não apenas a lembrança dela, mas a própria imagem que ela ocupava na minha mente, a essência do seu ser como eu o conhecia. A ideia foi aterradora, mas a obsessão falou mais alto. Naquele momento, o desejo por grandeza eclipsou o amor que eu sentia por ela. Aceitei. O acordo foi selado com um aperto de mão que não tocou minha pele, mas sim a minha alma, uma sensação de frio que queimou. Ao sair do mercado, que se desvaneceu atrás de mim como fumaça, senti uma onda de poder criativo como nunca havia experimentado. Minhas mãos formigavam com uma energia nova. Corri para o meu estúdio, peguei os pincéis, e as imagens fluíram para a tela com uma facilidade sobrenatural. Pintava cenas de beleza perturbadora, paisagens oníricas que capturavam a atenção de todos que as viam. Em semanas, eu era a sensação do mundo da arte de São Paulo, galerias disputavam minhas obras, críticos me chamavam de gênio. A fama que eu sempre quis era minha, mas algo estava errado, profundamente errado. Foi quando recebi uma ligação da minha mãe, Dona Marisa, que mora em Salvador. Ela me enviou uma foto antiga, perguntando se eu gostaria de usar a imagem da Luana em uma nova pintura, uma homenagem. Olhei para a foto, e nada aconteceu. Reconheci a moldura, o fundo, mas a pessoa na imagem era uma estranha. Uma mulher com features vagamente familiares,
mas sem qualquer conexão emocional. Tentei me lembrar do sorriso dela, do som da sua voz, dos nossos momentos juntos, e encontrei apenas um vazio, um buraco negro na minha consciência onde a sua existência deveria estar. O preço havia sido cobrado. Eu não podia mais me lembrar do rosto da minha irmã. A memória havia sido arrancada de mim, deixando apenas um fantasma conceptual, a ideia de que o Once teve uma irmã, sem a substância que a tornava real. A genialidade que eu possuía agora parecia oca, uma habilidade emprestada que manchava cada obra que eu criava. Minhas pinturas, embora tecnicamente perfeitas, tornaram-se cada vez mais sombrias, refletindo o abismo dentro de mim. Pessoas próximas começaram a me estranhar, dizendo que eu não era mais o mesmo, que algo fundamental havia mudado no meu ser. A imagem que eles tinham de mim, o Tiago carinhoso e dedicado, estava se desfazendo, substituída por uma persona distante e obsessiva. Perdi amigos. A relação com a minha mãe se deteriorou, pois eu não conseguia mais compartilhar da dor da perda que ela sentia. Eu havia perdido a própria razão da nossa dor. O arrependimento consumiu-me como um fogo lento. A fama e o talento não valiam a perda da minha conexão com a Luana. Decidi que precisava reverter o acordo, custasse o que custasse. Voltei ao beco inúmeras vezes, mas o mercado não reapiareda. Pesquisei obsessivamente, gastando a fortuna que havia ganho com a minha arte em livros raros e ocultistas, viajando para cidades como Recife e Fortaleza atrás de histórias similares. Descobri que o mercado não é um lugar físico, mas um estado de consciência, que só se manifesta quando o desejo e a perda estão em perfeito equilíbrio, e que reverter um acordo é quase impossível, pois o preço pago é consumido pelo mercado, tornando-se parte de sua teia. Numa dessas buscas, em uma biblioteca abandonada em Ouro Preto, encontrei um relato de outro cliente arrependido, um homem chamado Jonas que havia perdido a capacidade de sentir alegria em troca de riqueza. Suas palavras ecoavam a minha desesperança, mas ele mencionou uma lenda, uma história de que o mercado pode ser forçado a reapiar se o cliente oferecer algo de valor ainda maior. Algo que nem mesmo o mercado possui, a própria essência do arrependimento personificada em um novo sacrifício. Não era uma reversão, mas uma troca, um risco colossal que poderia piorar tudo. Foi nesse ponto, caro leitor, que você deve se perguntar o que faria no meu lugar, que desejo seu valeria tal preço, e se a sua realidade atual não é já o resultado de um acordo que você sequer lembra de ter feito. Pois o horror maior não é o mercado, mas a facilidade com que trocamos o que é essencial por ilusões. Decidi tentar. Voltei ao beco na mesma noite de lua nova, carregando comigo a única coisa que me restava de valor, a minha nova identidade como artista genial. Era isso que eu ofereceria, o meu talento, a minha fama, tudo em troca da memória da Luana. Fiquei horas parado no local, invocando o mercado com a força do meu desespero. E lentamente, o ar começou a vibrar, as sombras se alongaram, e o mercado se materializou novamente, mas desta vez com uma atmosfera ainda mais opressiva, como se estivesse irritado pela minha ousadia. A mesma figura alta me esperava. Transmiti o meu novo desejo, oferecendo de volta o dom que me havia sido dado. A resposta veio como uma risada silenciosa que ecoou na minha mente. O preço para reverter não seria simplesmente devolver o talento, pois o mercado não devolve o que foi tirado. Em vez disso, para ter uma chance de recuperar a memória da Luana, eu teria que pagar com a memória de quem eu era, a minha própria identidade. Eu me tornaria um estranho para mim mesmo, um vaso vazio sem passado, com a única lembrança sendo a da minha irmã, mas sem o contexto da minha própria vida. Era uma ironia cruel, recuperar a memória dela, mas perder a memória de mim como seu irmão. Hesitei, mas o arrependimento era tão profundo que aceitei. O aperto de mão foi mais doloroso que o primeiro, uma sensação de despedaçamento interno. Quando o mercado se dissipou, eu caí no chão, confuso. Olhei em volta, e o beco era familiar, mas eu não sabia por quê. Levantei-me e caminhei até a rua, sem saber para onde ir. De repente, uma memória inundou a minha mente, o rosto da Luana, claro e vibrante, como se ela estivesse ali. Sorri,
com lágrimas nos olhos, lembrando-me dela. Mas quando tentei me lembrar do meu nome, da minha infância, dos meus pais, não havia nada. Sou um homem sem história, vagando pelas ruas de Belo Horizonte, com o rosto da minha irmã como minha única possessão. As pessoas me olham com pena, alguns reconhecem o artista famoso que eu once fui, mas para mim, isso não significa nada. O mercado venceu, pois o meu desejo foi concedido de uma forma que me destruiu completamente. E agora, eu pergunto a mim mesmo, valeu a pena, mas não tenho mais a memória para responder. A única coisa que sei é que o mercado ainda está lá, à espera do próximo cliente desesperado, e talvez, apenas talvez, você seja o próximo. Acordei naquela manhã em meu apartamento em Belo Horizonte com uma sensação estranha na pele, como se 1000 formigas estivessem marchando sob a minha epiderme. A luz do sol entrava fraca pela janela, iluminando o quarto desordenado, mas meu corpo estava frio, suado. Levantei-me devagar, os músculos tensos, e caminhei até o espelho no banheiro. O que vi me paralisou instantaneamente. Do meu ombro direito até o pulso, serpenteando por todo o braço, havia uma tatuagem intricada que eu nunca tinha visto antes. Não era uma tatuagem comum, com linhas simples e cores vivas, era algo orgânico, profundo, como se a minha própria pele tivesse sido redesenhada durante a noite. Os detalhes eram infinitesimais, padrões geométricos que se entrelaçavam com imagens quase recognosíveis, mas distorcidas, como sonhos ruins capturados em tinta. E a cor, um preto azulado que parecia absorver a luz, mais profundo que qualquer tatuagem que eu já tinha visto. Meu nome é Gabriel, e sou um historiador, acostumado a lidar com documentos antigos e símbolos obscuros, mas isso estava além de qualquer coisa que eu conhecia. Toquei a pele, esperando que fosse uma ilusão, mas a textura era real, levemente elevada, como uma cicatriz fresca. Não havia dor, apenas uma coceira sutil, uma energia latente que parecia pulsar sob a superfície. Lembrei-me da noite anterior. Tinha ido a um bar em São Paulo para uma palestra, bebido um pouco, mas nada que explicasse isso. Procurei por marcas de agulhas, por sinais de um procedimento, mas não havia nenhum, apenas a tatuagem perfeita, como se sempre tivesse estado ali. Nos dias seguintes, a tatuagem começou a se mover. Não era uma metáfora, era literal. Os padrões mudavam lentamente, como um rio fluindo sob a minha pele. Acordava e via que as linhas tinham se rearrumado durante a noite, formando novas imagens. Primeiro, eram símbolos abstratos, depois, cenas começaram a emergir. Vi a silhueta do edifício Itália em chamas, uma multidão correndo pelas ruas de Porto Alegre, e rostos distorcidos de pessoas que eu não reconhecia, mas que me causavam uma angústia profunda. A tatuagem não era estática, era um mapa dinâmico, uma profecia em constante evolução. E cada mudança era acompanhada por uma sensação física, uma queimadura leve ou um frio repentino, dependendo do que era mostrado. Contei à minha irmã, Isabel, que é médica em Recife. Ela veio me visitar, preocupada, mas quando viu a tatuagem, ficou pálida. Disse que parecia algo saído de um pesadelo, e insistiu para eu fazer exames. Os médicos não encontraram nada, falaram de dermatite ou alergia, mas nenhum deles conseguia explicar a complexidade dos desenhos ou o seu movimento. Um dermatologista em Salvador sugeriu que fosse uma forma rara de arte corporal psicossomática, mas eu sabia que não era isso. A tatuagem tinha uma vida própria, e eu era apenas o hospedeiro. A obsessão tomou conta de mim. Abandonei meu trabalho no Arquivo Histórico de Brasília e dediquei-me a estudar a tatuagem. Passei dias em bibliotecas, pesquisando simbologia antiga, mitos de culturas indígenas, tudo que pudesse oferecer uma pista. Encontrei referências a um livro vivo, uma lenda entre tribos do Amazonas sobre um xamã que podia escrever o futuro na pele de escolhidos. O livro era composto de páginas humanas, cada uma mostrando um capítulo da história por vir, e um artista invisível, uma entidade que vagava entre os planos da existência, buscando completar a sua obra.
Quanto mais eu lia, mais me convencia de que eu era uma dessas páginas. A tatuagem continuou a evoluir. Começou a se espalhar para o meu peito e costas, como uma vinha venenosa. As imagens se tornaram mais claras, mostrando eventos específicos. Vi um acidente de carro na estrada para Curitiba, com placas que eu reconhecia, e dias depois, soube pelo noticiário que exatamente aquilo havia acontecido. Vi a enchente em Florianópolis antes de ocorrer. A profecia era real, e eu era o profeta involuntário. Mas o horror maior era que as imagens não mostravam apenas o futuro, elas mostravam o meu futuro. Em uma sequência particular-lhe vívida, vi meu próprio corpo coberto completamente pela tatuagem, imóvel, como um livro aberto, e uma figura sombria se curvando sobre mim, com instrumentos de escrita nas mãos. O artista estava me encontrando. Tentei lutar contra isso. Fui a tatuadores em Belém, tentando cobrir ou remover a tatuagem com laser, mas nada funcionava. A tinta parecia viva, se regenerando mais rápido do que podíamos removê-la. Um tatuador idoso em Fortaleza, ao ver a tatuagem, cruzou-se e me expulsou de seu estúdio, murmurando sobre maldições. A sensação de impotência era avassaladora. Minha vida se reduziu a um ciclo de medo e observação. Cada manhã, eu examinava a tatuagem, tentando decifrar o que ela mostraria, mas era como ler um idioma alienígena. E pior, eu sentia uma presença constante, como se alguém estivesse me observando, estudando cada movimento meu. O artista estava sempre por perto, avaliando sua obra. Foi nesse ponto que percebi que a tatuagem não era apenas visual, ela afetava meus sentidos. Às vezes, ouvia sussurros vindos de nenhum lugar, ecoando as cenas que eu via na pele. Cheirava fumaça quando incêndios eram previstos. A linha entre a profecia e a realidade estava se desfazendo. E eu me pergunto, você que está lendo isso, seguro em sua casa, já pensou se a sua pele é realmente sua? Se cada marca, cada sinal, não é parte de algo maior que você não compreende? Porque agora eu sei que nosso corpo é apenas um pergaminho, e forças antigas podem estar escrevendo nele a qualquer momento. A situação piorou quando a tatuagem começou a mostrar a minha morte. Não de forma clara, mas em fragmentos, como um quebra-cabeça maldito. Vejo-me tombando em uma rua de Manaus, com a tatuagem cobrindo cada centímetro da minha pele, e a figura sombria finalmente completando seu trabalho. A data não é explícita, mas sinto que se aproxima. A tatuagem agora cobre mais de metade do meu corpo, e as mudanças são mais rápidas, quase em tempo real. Às vezes, vejo eventos que acontecem horas depois, e isso me deixa louco, pois não posso impedi-los. Sou um espectador preso em meu próprio corpo. Descobri mais sobre o artista através de um texto obscuro que encontrei em um sebo em Olinda. Ele não é humano, é uma consciência que existe para documentar a queda da humanidade, e cada página, como eu, é um capítulo desse livro. O objetivo final é ter o livro completo, com todas as páginas preenchidas, e então, o futuro estará fixo, inevitável. Eu sou apenas uma página, e o artista não descansará até que eu esteja terminado. Ele se alimenta do meu medo, da minha resistência, e cada tentativa de lutar só torna a tatuagem mais forte. Agora, estou sentado em meu apartamento escuro, as cortinas fechadas, com medo da luz do sol que pode revelar novas mudanças. A tatuagem se move constantemente, uma dança macabra na minha pele. Sinto o artista mais perto do que nunca, como se ele estivesse no quarto ao lado, esperando o momento certo. Minha única esperança é que, ao escrever este relato, alguém possa encontrar uma maneira de quebrar o ciclo, mas tenho pouca fé. A profecia mostrou o meu fim, e ele está chegando. A pele que uma vez foi minha agora é um mapa para o abismo, e eu sou apenas a tinta que preenche os espaços.